dia, por aqui é o André Salim, PY2 Lima Serra Whisky. Eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido para elucidar algumas questões. Teve um amigo aqui no Facebook, ele se classifica como, se identifica como participante anônimo. Gostaria de saber se o rádio PX Cobra 148 ou Voyager dá para homologar. Sei que são rádios antigos e muito bons. E estou começando agora. Aí vem um cara aqui, que eu não vou citar o nome, e fala, você faz homologação quando é um equipamento que não existe no mercado nacional. Aí tem que estar dentro dos parâmetros de utilização. No mais, a maioria dos rádios já foram homologados. Entre aspas. Eu acho que ele se refere a precedentes. Por exemplo, hoje em dia não se homologa mais um Voyager VR95, mas existem VRs 95 que já foram homologados. Então, antigamente a gente homologava aparelho pelo precedente, ou seja, fulano de tal homologou, eu tenho a comprovação da homologação, o número do certificado, e eu consigo homologar o meu. Calma que eu vou chegar lá. Aí eu orientei e falei, olha, você está dando informação errada, você vai acabar confundindo o cara. Ele veio me mostrar ali o site do GovBR, lá do portal da Anatel, onde homologação para rádio amador PX. Só uma coisa para vocês entenderem, isso aqui é Brasil. O site da Anatel ainda é desatualizado em relação aos procedimentos de homologação atuais que estão vigentes desde fevereiro de 2024, que não é mais feito pelo Mosaico, é feito pelo portal SEI, que é uma ferramenta de certificação digital. Até aí, beleza. Tanto é que, quando eu agendo provas para os meus clientes, prova para quem quer se formar rádio amador classe C ou progressão para classe B, classe A, as instruções que são enviadas até hoje via e-mail orientam que o cara use o Internet Explorer. Então o Internet Explorer e Guaraná de rolha não existem mais, certo? Então, só para esclarecer uma coisa rápida. Posso homologar um Voyager VR95, VR97, VR9000? Hoje, 10/10/2024, a resposta é não. Pode ser que daqui uns dias isso mude, pode ser que a Anatel aceite, enfim, eu vou explicar o porquê. O que é uma homologação? Quando você homologa o seu aparelho, você está fazendo uma certificação, uma declaração de conformidade, ou seja, você está alegando e assinando, autenticando um documento onde você alega que seu aparelho está em conformidade com a legislação brasileira, certo? O que é a legislação brasileira? Entre aspas, 25 watts em até SSB, no caso de PX, 25 watts de potência máxima para SSB, no caso de PX, potência PEP, e até 10 watts em AM para rádios PX. Basicamente é isso, mas entendam uma coisa, o que faz um aparelho ser homologado ou não? É a certificação internacional. Ah, André, é o FCC. Também. Existe o FCC, existe o CEMIT, existe uma série de outras ferramentas, outras certificações que permitem que um aparelho seja homologado. Mas o que é a certificação que permite que um aparelho seja homologado? Não é só a frequência, não é só, o rádio está fazendo 80 canais e ele está com os 25 watts lá que a Anatel exige, vai homologar. Não. A certificação internacional comprova que aquele aparelho passou por testes de laboratório e, além de inúmeros testes que são feitos, o mais importante, aquele aparelho ele trabalha na determinada frequência que é legislado em determinado local, porém não emite harmônicos em outras frequências, certo? O que são harmônicos? Quando você aperta o PTT e transmite aquele rádio que está em 27 MHz, não vai soltar outros harmônicos em outras frequências, sem que você nem perceba. Coisas que você só consegue perceber se tiver um analisador de espectro na bancada. Entendeu? Ah, mas qual que é o problema disso? As televisões hoje em dia são todas digitais. Sim, mas existem aparelhos que podem interferir em instrumentos médico-hospitalares, em aviação e em rádios comerciais. Fora uma inúmera quantidade de coisas aí que causam interferência. A interferência é uma coisa tão simples de acontecer que até lâmpada de LED causa interferência em estação. Tá bom? Então, certificação internacional é isso. O que é exigido para que um aparelho possa ser homologado por pessoa física? Que ele tenha uma certificação internacional. Que alguma entidade, seja a UFCC, seja o CEMIT, seja a Eurásia, tenha atestado que aquele aparelho passou por testes de laboratório e está em conformidade. E aí, você como pessoa física pode certificar esse documento no Brasil, fazer uma homologação para o seu nome,
certo? Que esse aparelho está em conformidade e você declara que ele é original. Que do jeito que ele saiu de fábrica, ele está na sua mão. Porque do jeito que ele saiu da fábrica, ele foi para certificação. Foi certificado e chegou até você. Você faz a declaração e homologa o aparelho. E viva, certo? Você vai ter um aparelho atualmente homologado. A licença, a homologação não tem prazo de validade mais. Ela é por prazo indeterminado até que você venda o aparelho. Passou para alguém, aquele alguém tem que homologar para ele. A sua homologação não serve para outro. Esclarecido até aqui? Perfeito. Outra questão. Deixa eu olhar aqui. Outra questão importante. Eu fiz uma pauta aqui para eu não me perder. Outra questão importante. Você comprou um Cobra 148 GTL. Dá para homologar? Dá. Dá para homologar porque a Cobra, que usava antigamente placas da Uniden, era um rádio certificado pelo FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, a grosso modo. Então, de certa forma, você consegue homologar. Maravilha. O que você vai precisar? Etiqueta, foto da etiqueta do aparelho onde consta o número de série, as fotos do aparelho, manual do aparelho, enfim, toda a documentação que está lá no manual da Anatel. Joga no Google lá, manual para homologar aparelho Anatel. Vai aparecer. Quem não quer pagar para o Salim, pode ir lá e fazer por conta própria, certo? Beleza, você homologou o aparelho, a Anatel chegou na sua casa e testou o seu aparelho. Aí, ao invés dele ter os 40 canais originais no qual ele foi certificado, ele está com 108 canais, esticado e palitado. O que adianta a homologação que está no seu aparelho? Ela é válida? Não. A mesma coisa que você não tivesse homologação. O seu aparelho não está em conformidade. Você declarou que ele está em conformidade e homologou ele. Então são duas coisas. Primeiro, seu aparelho está fora da certificação. Ele vai ser lacrado. Você vai ter um prazo de até 90 dias para regularizar a sua situação. Segundo, você corre o risco de ser processado, porque certificou um documento, assinou digitalmente e dizendo que estava ciente das medidas legais caso o aparelho não estivesse nas condições originais de fábrica, de acordo com a certificação internacional. Então esse é o segundo e mais importante ponto. Entendeu? Quando você tem um aparelho que não está em conformidade e você homologa esse aparelho, lembre-se que você está declarando que ele está. Você está mentindo para uma entidade do governo federal. Deu para entender? Vamos ver a próxima questão. Bom, homologar o Cobra. Eu posso homologar um VR95, VR97, VR9000? Bom, para começar, Voyager é uma marca excelente. Eu adorava os produtos da Voyager até os anos 90. Hoje em dia, você não encontra nem componentes originais. Então, haja visto placa de rádio Voyager original. É tudo feito na China. Então, os componentes não têm a mesma qualidade, os rádios não têm mais a mesma fidelidade que tinha nos anos 90 para trás. Detalhe, a Voyager é de dois amigos, Issam e Mohamed. Eles são libaneses que moram no Paraguai. E o que eles fazem? Eles vão para os Estados Unidos, ou para a Europa, aliás, ou para a China, e encomendam os aparelhos, como qualquer um de nós pode fazer. Entra no site da Anitone, compra lá 1.500 unidades e manda escrever seu nome no aparelho. A Anitone vai fazer e vai te mandar. Vai entrar no Brasil? Se você certificar, vai. Se não, ele vai ter que vir por outro caminho, Paraguai. Que aí os sacoleiros trazem para cá. Então dá para homologar? Não. Por quê? Os rádios da Anitone, no caso vou dar um exemplo fácil aqui. VR 5555N2. Puta aparelho bacana. Todo mundo sabe que é o Anitone AT5555N2, que inclusive utiliza a mesma placa do Aquário RP80 versão 14. Puta rádio. Baita rádio. Dá para homologar? Não. Mas não é a Anitone que fabrica? É. Mas a partir do momento que você foi lá e descaracterizou o aparelho e botou uma outra marca, ele tem que passar por ensaios de laboratório, certo? E fazer todos os trâmites para esse aparelho ser homologado, igual a Aquário faz. A Aquário vai lá, encomenda seus aparelhos, muda software, adequa ele para o mercado nacional, traz para o Brasil, passa por Inmetro, por Anatel, por uma série de critérios. Tem um investimento enorme em cima disso. Para vocês terem uma ideia, eu faço esse trabalho. Se uma empresa quiser trazer um rádio de fora para poder homologar ele e certificar no Brasil, o custo médio do serviço é 50 mil reais. Tá? Nossa, é uma fortuna. Só que depois todos os aparelhos vão poder entrar tranquilamente. Então é um investimento razoável, mas que vale a pena. Perfeito. Então a Aquário vem e bota o produto no mercado depois que fez a certificação. E aí eles podem trabalhar. A Voyager não fez isso. E lá no Paraguai não tem essa cobrança. Então você não consegue trazer o rádio de lá, que foi descaracterizado, e homologar ele aqui usando a documentação do Anitone. Porque apesar de a gente saber que a estrutura é a mesma, ele foi descaracterizado.
Perfeito? Deixa eu ver qual é a outra pergunta. Um mata-rato sem certificação. Mata-rato, radinho antigo, GEzinho. Rádio GE de 40 canais, Midland, Alan 32 ou 36, não me recordo o modelo. 40 canais, HT-GE 40 canais. Dá para homologar? Dá. Algumas situações, equipamentos que são... Dá para homologar entre aspas, tá? Eu vou explicar. Equipamentos que foram fabricados ou que têm sua estrutura projetada antes de 1982, eles não requeriam a necessidade de se ter a certificação internacional. O que ele tinha que ter? Está dentro dos critérios de potência e de frequência. Então, se ele transmite menos que 25 watts em SSB e menos que 10 watts em AM, você consegue tentar uma homologação, ok? Fazendo uma declaração de conformidade de próprio punho. Ou seja, o que você tem que fazer? Eu, fulano de tal, declaro que o meu aparelho, modelo tal, número de série tal, está em conformidade com a legislação da lei tal, e mandar isso assinado para a Anatel, junto com o seu processo de homologação. Cabe à Anatel deferir ou indeferir esse processo. Aí você vai precisar depender do bom humor de quem pegar lá o teu processo, se ele vai deferir ou não. Ah, André, um amigo meu conseguiu homologar o VR 95, 97. Eu também já homologuei esses rádios antigamente, antes do novo procedimento de homologação. Só que, numa eventual fiscalização, se a Anatel chegar na sua casa e o rádio tiver homologado como PX, e você virar as letrinhas dele aqui, ó, e ele ir lá para os 28 MHz, seu rádio está lacrado. Eu sinto muito em te dizer, mas você não tem nem um PX e nem um HF. É um rádio com banda aberta e Deus sabe a frequência que ele solta e os harmônicos que solta e onde solta. Entenderam? Então é mais ou menos isso. Outra coisa, rádio valvulado, eu tenho um IAESO 101ZD, da época do Guaraná de rolha, não tem certificação internacional. Dá para homologar? Mesmo critério, ele entra na condição de você declarar que o seu aparelho está em conformidade, que ele está original de fábrica, que ele cumpre a legislação nacional, assina o documento, na ausência de um certificado internacional, e envia para a Anatel analisar. A Anatel analisa e cabe a ela deferir ou indeferir. Tá bom, pessoal? Então, assim, a grosso modo é isso. Posso homologar um Voyager? Não. Não, porque o Voyager é um aparelho importado, modificado, que entra no Brasil de forma ilegal. Nem a importação é oficial. Ele vem através de sacoleiros. Tá? Cobra 148 ETL? Homologa. O aparelho tem que estar original de fábrica, porque ele tem certificação internacional. Então dá para homologar o Cobrinha sim. Tá? Se você tem um Cobrinha aí que é relíquia, está guardado, quer deixar regularizado, dá sim. O mata-rato, expliquei, e o rádio valvulado também. Lembrando, o atual documento de certificação não é mais um certificado de homologação. Desde fevereiro de 2024, a Anatel mudou o procedimento. Então muita gente estava comprando HTzinho na China lá, que seguem os mesmos critérios, tá? Para entrar no Brasil é obrigado a ter homologação, senão ele para e a Anatel pede para você homologar. E para você conseguir homologar um rádio moderno, só homologa se tiver certificação internacional. Se não tiver, não homologa. Então, segue esses critérios. Vai comprar um HT na China, vai comprar qualquer rádio fora. Ah, ele tem certificação? Não tem. Então, nem corre o risco. Ah, mas o meu amigo comprou. Vou até mostrar para vocês aqui. Comprei um HT. Passou direto. Ninguém pediu para homologar. Acontece isso, de você comprar um Concheng, ele passa direto. Mas esse tipo de aparelho aqui, ó, HTzinho UHF, que é chamado de faixa familiar, esse não requer certificação. Ele transmite com menos de meio watt e entra livremente no país. Tá bom? Então, ó, o que eu estava explicando. Essa etiqueta, não existe mais obrigatoriedade dela. Tá? O que existe hoje em dia, na nova legislação, é o despacho decisório. O que é o despacho decisório? É o documento que é emitido relatando a aprovação da sua homologação ou não. E esse despacho decisório tem um número de processo SEI. Então, numa eventual fiscalização, você não precisa ter certificado, não precisa ter etiqueta no aparelho. Basta que você tenha o número do processo SEI sempre à mão. Eu tenho um HTzinho aqui, se eu consigo mostrar rápido. Esse aqui, ó. Ele está com uma etiquetinha minha, personalizada. Na etiquetinha não tem o número de homologação, tem o número do processo SEI. André, mas não tem necessidade de colar etiqueta, por que você fez isso? Porque eu tenho meia dúzia de rádios em casa.
Se a Anatel chegar aqui de sopetão, eu vou ter que ficar procurando pasta com documento, não vou saber identificar o número do processo SEI de qual aparelho é. Então, para facilitar a vida, eu já deixei todos os meus aparelhos com uma etiquetinha que eu ainda continuo fazendo, personalizada com o número do processo SEI. Então, o fiscalizador chegou aí, esse rádio é homologado? Tá aqui ó, o número do processo. Ele vai lá no computadorzinho dele lá e vai puxar o processo para saber se o rádio, quais são as características do rádio, ele vai ver as imagens para ver se é o mesmo rádio, tá? Enfim, e é isso aí, pessoal. Eu tentei ser rápido, mas já está com quase 10 minutos de vídeo aí. Espero que tenha elucidado as dúvidas de todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. É difícil, tem muita coisa que... explicação técnica sobre antena, sobre aparelho e critérios de documentação. Gente, não dá para ser respondido por comentário de rede social. Tem um monte de gente que vai tentar ajudar. Mas entendam uma coisa, de boas intenções o inferno está cheio. Então, cuidado, procurem profissionais. Não existe só eu que faço homologação no Brasil. Tá? Eu trabalho como despachante Anatel desde 2019, atendendo estações marítimas, estações de rádio comercial e agora, recentemente, desde a pandemia, o pessoal do radioamadorismo. Tá? Eu sou radioamador classe A, PY2 Lima Sierra Whisky. Também promovo a formação de radioamadores classe C, progressão para classe B e A. Então já trabalho com isso há algum tempo, mas tem mais gente que faz aí. Não vou falar quem é melhor, quem é pior. Cada um que analise suas consequências. Cada cachorro que lamba sua caceta, né? Então assim, pessoal, cuidado. Tem muita gente oferecendo serviço aí, muito cliente chega até a mim porque contratou o cara foi lá, pegou o dinheiro dele, não conseguiu fazer o processo e bloqueou ele. Depois a pessoa vem pro meu lado toda desconfiada, eu vou ter que te pagar, não sei o que lá. Eu só cobro no final do processo, com exceção de serviços relacionados a licenciamento de estação e formação de radioamador. É um processo longo, demorado e eu faço parcelamento em até 12 vezes. Tá? Agora, homologação, quem fizer homologação comigo só paga quando a homologação sai. Se a Anatel deferir o processo, todo mundo ri. Se a Anatel não deferir o processo, eu não recebo, você não tem homologação e vida que segue. Tá bom, pessoal? Cuidado com os intitulados despachantes. Tá bom? Um despachante, uma pessoa que se intitula despachante, atende radioamadores, mas o cara não é classe A, muito cuidado, porque se ele não conseguiu fazer nem a licença dele, você imagina promover documentação para os outros. Tá bom, pessoal? PY2 Lima Sierra Whisky é o André Salinha aqui pro Itanhaém, em São Paulo. Um abraço. Pera lá. No meio da edição do vídeo, eu lembrei de uma coisa também. Existem os aparelhos que entram no Brasil já homologados, ou seja... No caso da Aquário, a Aquário bota o aparelho no Brasil homologado porque faz o trâmite de certificação. A Rádio House, por exemplo, ou a Motorola no Brasil, a gente sabe que a Motorola não fabrica nada no Brasil, mas já vende o rádio homologado no Brasil porque ele é certificado. Então essa homologação que a Aquário faz, que a Motorola faz, que a Rádio House, por exemplo, quando traz os aparelhos importados por eles, uma importação oficial, faz e coloca no Brasil, essa homologação é intransferível. Então quando você compra um aparelho desses, você já pode levar para casa, não precisa se preocupar com a homologação, e se você vender para alguém, ele já está homologado. Ah, André, eu tenho um Aquário RP80 antigo, a etiqueta dele caiu. Não esquenta a cabeça, o fiscalizador ele sabe que a Aquário é a única empresa brasileira de pesquisa que tem os aparelhos homologados. A Steel Brass trouxe por um tempo um rádio maravilhoso, que era o Uniden Bearcat SSB 980, entre outros aparelhinhos. Então esses aparelhos também são homologados, você não precisa se preocupar com homologação. Tá? Então só para esclarecer isso que eu tinha esquecido de falar. Certificações feitas por pessoa jurídica são intransferíveis. Você pode comprar o aparelho sem medo, mantendo ele nas características originais de fábrica e usar tranquilamente, que não vai precisar homologar novamente. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço.